Então, eu vou apresentar agora o Dr. Gregory Pessoa. Ele é médico ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo pela Faculdade de Medicina do ABC. É membro titular da SBOT e da ABTPE. Tem pós-graduação em cuidados ao paciente com dor pelo Hospital Sírio-Libanês e medicina regenerativa pela Ortogen Unimax. Tem área de atuação em dor pela AMB, é membro da Academia Americana de Medicina Regenerativa e é um experiente prescritor de cannabis medicinal. Faz parte do comitê científico da CPCAM. E aí eu já vou aproveitar também para falar umas frasinhas aqui sobre a empresa. Para quem não conhece, muitas pessoas aqui já conhecem, mas deixa eu pegar aqui a minha colinha. A CPCAM Biotech é uma empresa farmacêutica especializada no desenvolvimento, pesquisa e distribuição de medicamentos derivados da cannabis de alta qualidade e tem como um de seus pilares principais a educação médica qualificada e científica. Para isso, contamos com um time de renome formado por médicos de diferentes especialidades, responsáveis por difundir o conhecimento sobre endocannabinologia através de material científico, aulas, cursos e outros. E é por isso que nós estamos aqui. Sejam bem-vindos. Já convidei a participarem do nosso simpósio. Quem quiser, as inscrições estão no link. Quem chegou agora e perdeu, pode visualizar aí no fundo da tela e fazer a sua inscrição pelo link que está no chat. Agora eu vou pedir ao Dr. Gregory, por favor, a compartilhar a sua tela com a gente para dar início à aula. Vamos lá. Esse daqui. Tá aparecendo já? Aparecendo, aham. Então, vamos Aparecendo, lá. certo. Pessoal, queria primeiramente agradecer ao convite do Comitê Científico da CPCAM, doutora Letícia, todo mundo da CPCAM. E hoje a gente também tem a presença de duas ligas acadêmicas, acadêmicos das ligas de Medicina Regenerativa da Faculdade de Medicina do ABC e a Liga de Oncologia da FAM. E o tema da aula é o manejo da dor no paciente oncológico, também no aspecto da cannabis medicinal. Aqui eu fiz um roteirinho do que é importante na aula. A gente vai abordar alguns conceitos iniciais. Não vou me aprofundar muito, mas como são citados na aula, é importante a gente dar uma relembrada. Os conceitos de dor, dor mista, dor total, os três tipos principais de dor, dor aguda e crônica, falar um pouquinho do DAN, da dor oncológica, e depois desses conceitos iniciais a gente entra propriamente na parte da cannabis medicinal, que a gente faz uma breve revisão também, trago os principais artigos que relacionam oncologia e cannabis medicinal e a gente fecha com um casinho clínico. Esse é o nosso cronograma da aula. Então eu Dr. começo. Gregory, Oi. lembra que eu tinha te comentado que eu escrevi um textinho sobre cannabis na oncologia? Eu esqueci de Aham. ler. Posso ler antes que tu inicie? Pode? Peraí, eu vou. Você quer que eu pare de Pode, compartilhar não, a tela? bota na telinha inicial ali e eu só Pronto. vou falar algumas palavras para o pessoal sobre cannabis na oncologia. Eu elaborei um texto rápido para introduzir a aula e era para eu ter iniciado antes do Gregory para começar a falar, mas eu esqueci. Eu queria introduzir falando que os fitocannabinoides, principalmente o CBD e o THC, mas também os canabinoides sintéticos, têm despertado crescente interesse na oncologia, devido às suas propriedades antitumorais, analgésicas, antieméticas e de recuperação do apetite. Pesquisas pré-clínicas e algumas clínicas sugerem que essas substâncias podem modular processos celulares envolvidos no câncer, incluindo apoptose, inibição da angiogênese e redução de metástases. Estudos em modelos celulares e animais demonstram que os canabinoides podem ser eficazes contra gliomas, câncer de mama e de próstata, entre outros, embora os mecanismos exatos ainda estejam sob investigação. Além de seus possíveis efeitos antitumorais, os canabinoides são amplamente utilizados no controle de sintomas relacionados ao câncer e ao seu tratamento. Pacientes em quimioterapia frequentemente sofrem com náuseas, vômitos e dor, condições às quais medicamentos à base de THC já são aprovados em vários países. O CBD, por sua vez, tem sido estudado por suas propriedades ansiolíticas e anti-inflamatórias, entre outras, que podem melhorar a qualidade de vida de pacientes oncológicos. Mas é importante lembrar que para algumas dessas condições há necessidade de mais ensaios clínicos robustos para comprovar eficácia e segurança, como no efeito antitumoral, pois o seu uso como terapia antineoplásica é ainda experimental. Bom, com isso eu finalizo a introdução dessa aula. Convido a todos a aprenderem com o Dr. Gregory Pessoa. Boa aula.
Obrigado, doutora Lê, pela introdução maravilhosa. Então, aqui novamente o nosso roteirinho da aula. E a gente começa falando sobre a definição mais atual de dor, que é da IASP de 2020, a International Association Institute of Pain. E ela traz para nós que é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real potencial. Ou seja, traduzindo esse textão aí, que já traz a complexidade da dor, né? É uma experiência, ela varia de pessoa para pessoa. E ela pode ou não estar relacionada a uma lesão de tecido. Muitas vezes o paciente não tem uma lesão propriamente de um tecido, como por exemplo na fibromialgia, e ele sente dor. Ah, a gente sempre gosta de brincar com aquela analogia que a dor que a gente tem quando a gente quebra um dedinho e termina o namoro é uma dor, é uma experiência. Se esse mesmo dedinho a gente tem essa fratura, mas ganha na loteria, a experiência é totalmente outra. Então, elas são influenciadas por fatores socioeconômicos, religiosos, de vivência de cada um. Ah, dando sequência, eu achei também importante colocar dentro de uma aula oncológica o conceito de red flags. Essas red flags, elas são informações presentes na anamnese ou no exame físico que elas nos direcionam para seguir uma investigação mais minuciosa do nosso paciente. Aqui eu trago alguns exemplos, como para cefaleia e outros para dor lombar. Então, sempre eu não vou ler um por um, mas os extremos de idade, febre, aquela perda de peso lógico, sintomas neurológicos. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, que na presença de red flags, a gente com certeza vai fazer uma investigação melhor para não deixar passar aquele paciente com dor lombar, que 95% das vezes é um sintoma primário, a dor é por si só, e aqueles outros 5% que ela tem uma consequência secundária que a gente tem que saber quando investigar. E aqui vem um primeiro conceito interessante, que é a diferenciação de aguda e crônica. Tem um número mágico aqui que a gente fala 3 meses, tá? Até 3 meses, dor aguda. Mais de 3 meses, dor crônica. A dor aguda, ela tem uma causa mais bem identificável. Então, por exemplo, um trauma, uma cirurgia, o início súbito e bem definido. E tem uma expectativa de melhora. Você não espera que uma dor de um pós-operatório, ela demore mais do que uma semana para se resolver ou que a dor de um trauma não vá melhorando de forma progressiva com o passar do tempo. Enquanto a dor crônica, que a gente encaixa aqui, a dor oncológica do nosso paciente, ela tem um início menos definido, um curso arrastado e flutuante, e muitas vezes cursa com sensibilização central, que torna o seu tratamento muito difícil. Então, é aquele paciente que ele não sabe te precisar exatamente uma data de quando ele começou a sentir dor. Ele fala naquele intervalo de meses ou anos. Nosso objetivo é que uma dor aguda não cronifique. E nesse sentido, a gente tem aqui os três principais mecanismos descritores de dor. A dor aguda fisiológica, ela pode ser gerada pela nocicepção e por estímulos térmicos, mecânicos e inflamatórios. E o inflamatório aqui é, sem dúvida nenhuma, o mais prevalente, tá? Agora, esses estímulos, eles podem se continuar de forma crônica, e eles geram o nosso primeiro grupo de dor, que é o grupo das dores nociceptivas, tá? Então, aquela lesão tecidual recorrente gera uma dor crônica que ativa o sistema somatosensitivo. Um exemplo que eu gosto muito de dar aqui é da artrose do joelho, aquele joelhinho que inflama dói, é a pimentinha, né? Até chega um momento que a paciente falha de tratamento conservador, deseja fazer uma prótese de joelho. Ela faz a cirurgia e muitas vezes esse paciente continua com dor crônica. Por quê? O joelho deixou de ser um local de geração de estímulo doloroso para um local de projeção de uma dor apreendida pelo sistema somatosensitivo. Esse primeiro grupo de dor está muito presente no nosso paciente oncológico, porque quando a gente pensa num tumor em expansão, ele gera lesão mecânica, gera lesão inflamatória. Então, a gente tem que estar atento a isso. O segundo grupo de dores são as dores neuropáticas, que são as dores relacionadas a uma lesão ou doença do sistema somatosensitivo. Vamos pensar aqui, dor de nervo, tá? É aquela dor de queimação, de formigamento, aquela sensação de quando a gente dorme em cima do braço e acorda com ele formigando. Esse grupo de dor é muito importante na aula de hoje, a gente vai discutir mais para frente. Cerca de 1/3 dos pacientes com dor oncológica tem dor neuropática associada, ou por uma compressão neurológica do tumor, ou por algum quadro sistêmico. Todo paciente, para ter dor neuropática, ele precisa da lesão ou doença do nervo, mas nem todo
toda lesão de nervo gera dor neuropática. Então a gente tem que ter a lesão e um pouco de azar. O exemplo mais claro é a neuropatia periférica diabética. A gente tem uma porcentagem de pacientes que vão ter apenas pés insensíveis, sem dor, enquanto outros pacientes desenvolvem a dor neuropática. E a gente ainda não sabe explicar o porquê alguns pacientes desenvolvem e alguns não desenvolvem essa dor neuropática. Aqui eu dei um exemplo de um sintoma de uma ciatalgia como um dos exemplos. E o último grupo de dor é as dores nociplásticas. Aqui entra síndrome do intestino irritável, fibromialgia, cefaleias primárias inespecíficas, lombalgias primárias inespecíficas. E o que que a gente observa de interessante? Não há uma lesão de tecido propriamente dita. O que a gente tem é um sistema somassensitivo muito sensível, muito hiperexcitável, de forma que estímulos do dia a dia, como o tato, o toque da roupa, a água do chuveiro ou o vento, que a gente chama de alodínia, é isso, geram dor no paciente. E eles têm mais uma peculiaridade. Eles têm o sistema de modulação autônomo do corno dorsal da medula espinal ineficiente. Ou seja, eles não têm aquela proteção própria, do corno dorsal da medula espinal. Todos os estímulos sobem, e são interpretados como dor. Esses são os três principais mecanismos descritores de dor. Eu quis fazer essa revisão porque a gente vai falar muito sobre dor nociceptiva, dor neuropática, tanto nos estudos como na dor oncológica. Aqui tem um outro conceito, que é o de dor mista, quando a gente tem a ocorrência de mais de um tipo de dor simultaneamente. Muito clássico no paciente oncológico, ter a dor nociceptiva associada com a dor neuropática. Dificilmente, esse tumor em expansão não vai gerar algum grau de dor neuropática. Então, a gente vê que é muito prevalente a dor neuropática. E a gente tem trabalhos e estudos com bons resultados da cannabis medicinal para esse tipo de dor. Um exemplo clássico é aquela hérnia de disco extrusa comprimindo o nervo. Você tem a dor nociceptiva inflamatória da degeneração do disco, liberação de interleucina 1, TNF-alfa, fatores pró-inflamatórios, pimentinha, dor nociceptiva, e a compressão do nervo gerando uma dor neuropática. E aqui, já entrando num conceito mais relacionado à oncologia, a gente tem o que a Cicely Saunders, lá em 1967, denominou como dor total. A Cicely Saunders foi uma britânica, uma enfermeira britânica, que ela cuidava de pacientes oncológicos, e ela começou a reparar que esses pacientes, eles não tinham o sofrimento deles restritos à dor física biológica, mas que esses pacientes sofriam por um aspecto emocional, social e espiritual associado. Ela via que todas essas condições concorriam para a geração da dor e manifestação do sofrimento. Cicely Saunders começou a entender que ela tinha que abordar os pacientes como um todo, não só como uma lesão de tecido. Ela posteriormente se graduou como médica e ela foi uma das percussoras do que a gente chama hoje de cuidados paliativos. Relacionado a esse tema, eu trouxe aqui o DAM para vocês, que é o Diagrama de Avaliação Multidimensional da Dor do Ambulatório de Cuidados Paliativos da USP. E ele vem a exemplificar como a gente tem que entender o nosso paciente oncológico como um paciente completo, complexo e de multiesferas, muitos quadrantes que concorrem para o sofrimento dele. Então, a gente tem aspectos sociais familiares, aspectos psicológicos, aspectos físicos, aspectos religiosos e espirituais. Se a gente se ater só ao tumor propriamente dito, ao aspecto físico, a gente vai deixar outros 75% do paciente sem abordar. Como que funciona, como que usa esse instrumento? Você usa a esfera de mais central vermelha, é o que você tem que avaliar no seu paciente. A esfera verde é o que você acha de problemas depois dessa avaliação. E a esfera azul, mais externa, são as suas estratégias de propostas de abordagem. Então, para cada problema, você pode traçar uma abordagem. Eu não vou ler um por um dos problemas aqui, mas a gente vê que tem várias coisas a serem abordadas no paciente oncológico. Coisas que a gente, às vezes, nem imagina que está gerando sofrimento no paciente e que tá atrapalhando no tratamento. Ah, meu remédio não está fazendo efeito. Às vezes, a gente está pensando em tratar só a lesão física. Tem aspectos psicológicos. Aqui eu destaco a conspiração do silêncio. Quem já foi chamado aí na dor para avaliar um paciente oncológico,
e não se deparou com aquele familiar na porta do consultório, na porta do leito, falando, doutor, antes de você entrar, vem aqui, vamos conversar. Ele não sabe de nada ainda, tá? Então, cuidado com o que você vai falar, isso é muito frequente, tá? E o paciente tá com menos 20 quilos, uma bomba de PCA, quimioterapia, sem cabelo, num hospital oncológico, ele sabe o que está acontecendo. Muitas vezes, esse paciente, inclusive, ele participa também da conspiração do silêncio para tentar dar um conforto para os familiares. Então, isso é uma coisa que a gente tem que orientar os nossos familiares também dos nossos pacientes. O risco de luto patológico, que é quando, por exemplo, a gente perde um paciente e os familiares não conseguem superar essa perda. Então, tudo isso é abordado quando a gente usa esse instrumento. Os aspectos físicos, sim, são importantes, eles geram enormes repercussões para os nossos pacientes. Mas, como eu falei, eles são apenas um dos 4 quadrantes. E os aspectos religiosos e espirituais talvez sejam o que a gente, durante a nossa vida, deixa talvez mais de lado, não tem tempo, e talvez seja o que mais os pacientes com esse tipo de doença buscam sua reconciliação. Então, a gente vê que os pedidos são muito nesse sentido, né? E rezar uma missa, se reconciliar com a sua espiritualidade. Então, tudo isso é importante para esse paciente. O nosso paciente, ele é um DAN em branco. Então, a gente tem que identificar aonde estão os problemas dele, onde que está gerando sofrimento. E utilizar de uma equipe multiprofissional para abordar. Então, não é só remédio, não é só medicamento. Agora, falando um pouquinho sobre dor oncológica, esses pacientes que sofrem desse tipo de problema, 50 a 80% têm controle inadequado da dor. Os pacientes internados em estágio avançado, esse número chega a mais de 80%, ou seja, uma condição extremamente prevalente. A dor anda junto com o paciente oncológico por inúmeras razões. Por exemplo, distensão de cápsula hepática, invasão neural, por exemplo, tumores de pâncreas, obstrução uretral, intestinal, invasão pélvica, carcinomatose peritoneal, dentre tantas outras, dor neuropática induzida por químio. A gente podia citar vários outros motivos que geram dor nesses pacientes. E aqui aquele slide que eu falei, cerca de um terço apresentam um padrão de dor neuropática associada. E na prática a gente vê que é até um pouquinho mais que isso. Mas um terço é um número extremamente representativo. Entendam, um paciente com dor neuropática nesse caso é um paciente com dor mista. 32% desses pacientes preferiam morrer ao sofrimento da dor. Muitas vezes eles têm mais medo de sofrer, de sentir dor, do que da própria morte. E o que leva a gente a fazer um subtratamento? A gente tem medo de prescrever, às vezes falta conhecimento sobre os medicamentos. Essa lista aqui foram todas situações que eu já me deparei ou que eu já ouvi de paciente ou de colegas. Gênero feminino, idade avançada, o idoso é mais sensível à dor, é normal ele sentir dor. Baixa demanda e cognição do paciente, o paciente às vezes ele não consegue te referir com precisão o que ele está sentindo. Dor é normal nesses casos, dor não é normal, não é normal sentir dor, mesmo num paciente oncológico. Medo de falar da dor, às vezes o paciente tem medo que os seus familiares fiquem preocupados com ele. A gente tem medo de prescrever, porque às vezes a gente não sabe, às vezes não tem confiança com uma determinada medicação. Isso tudo gera uma avaliação inadequada. Medo de perder parâmetro clínico de tratamento, isso aqui não existe, tá, gente? A dor ela tem que sempre ser aliviada no máximo possível. E aqui tem uma porcentagem da dor oncológica nos diferentes sítios de tumores. Então, ó, pâncreas, 93%. Osso, 92%. E aqui eu coloco o osso como sítio primário de metástase de próstata e mama, tá? Então, elas entram junto aqui. Cérebro, 90%, linfoma, 87%, cabeça e pescoço, pulmão, 86%, condições muito prevalentes. Então, a gente falou de dor nociceptiva, falamos de dor neuropática, falei de alodínia, que é aquela sensação de dor gerada por estímulos que não deveriam gerar dor. Falei de dor mista, faltou falar da dor referida, que é aquela dor que ela é sentida em um local diferente do local de origem da dor. Um exemplo claro é quando o paciente tem um infarto e ele sente aquela dor do membro superior esquerdo. Por que que isso acontece? Porque as aferências de T1 a T5 que fazem essa inervação do membro superior esquerdo, elas se confluem com as aferências do miocárdio, do coração,
para uma mesma interpretação no mesmo sítio do córtex. Então a gente acaba sentindo dor em todas aquelas regiões. Isso é dor referida. E os mecanismos de dor são inflamatórios, isquêmicos, compressivos, neurológicos nesse paciente oncológico. Causas comuns de dor: metástases, obstrução intestinal, fratura patológica, compressão medular, hemorragia, progressão da doença, pós-químio, que a gente vai falar bastante hoje ainda, pós-rádio, após procedimentos e cirurgias, e outras causas: imobilidade, artropatia, tromboflebite. Tudo isso acontece no paciente oncológico que muitas vezes ele é muito invadido, sofre muitos procedimentos, seja de diagnóstico, seja de tratamento. Não tem como falar de paciente oncológico sem falar da escada analgésica da OMS. Por quê? Ela foi projetada para o paciente oncológico, lá em 1986. Então, ela colocou esses três níveis, um, dois e três, de fraco, forte, fraco, médio e forte, para o tratamento da dor dos pacientes. Então, o degrau 1, analgésico simples, o degrau 2, os opioides fracos, e o degrau 3, os opioides fortes. Foi assim que ela começou, né? Isso foi sendo revisado ao longo do tempo, e a primeira revisão que eu trago para vocês foi de Grisel, de 2010. Ele falou, ó, depois de 24 anos de experiência, o que que nós podemos melhorar nessa escada analgésica da OMS? Ele acrescentou um degrau a mais, o 4, e aqui é muito interessante porque a gente vê sendo muito utilizado nos pacientes oncológicos, que são os procedimentos minimamente invasivos de intervenção em dor, os bloqueios de nervo, os bloqueios epidurais, a bomba de PCA, que é o Patient Control Analgesia, é uma bomba que você programa ela com a medicação e o paciente ele clica nela e libera a medicação conforme demanda, conforme ele sente dor. Isso é muito interessante porque você consegue controlar ela para não intoxicar o paciente e é muito boa para tratar breakthrough pain, que vai ter um slide que a gente vai falar isso, eu vou explicar o que que é. Os bloqueios neurolíticos, os estimuladores espinais, e uma coisa muito interessante, ele explica que não obrigatoriamente a gente precisa sair do degrau 1 e evoluir até o 4. Se o nosso paciente chegou com uma dor 8 em 10, 9 em 10, a gente já pode começar do 3 e do 4 e ir descendo conforme a gente vai controlando a dor. Esse mesmo autor pegou essa revisão de 2010 e fez uma nova revisão em 2014. E aqui eu acho muito interessante porque ela se aproxima muito sobre essa introdução que eu fiz. Ele coloca o paciente no centro do tratamento e ele para de falar só de medicação. Ele fala de terapia cognitivo-comportamental, ele fala de fisioterapia, exercício físico, avaliação nutricional, orientação da equipe médica, orientação da equipe de enfermagem, do serviço social. Então, tudo isso é importante. A equipe a dor do paciente oncológico, ela é multidimensional. E ele propôs essa nova escada analgésica, em que a base dela é as terapias de educação em dor. Então, o paciente que entende o que ele sente, ele evolui muito melhor no tratamento. E ali eu gosto daquela nuvem que tem acupuntura, massagem, TENS, porque eu acho que ali encaixa muito bem a cannabis medicinal. Ela pode ser usada em todos os níveis da escada como um adjuvante excelente, lógico, tendo uma indicação precisa para o determinado tipo de dor que a gente está querendo tratar. Para uma dor crônica, uma dor neuropática, uma dor oncológica. E a última modificação foi de 2020. E o que que foi feito aqui? Trocou-se o degrau 3 pelo 4. Por quê? Existe, né, um problema de saúde, principalmente nos Estados Unidos, que é o abuso dos opioides fortes, aí, principalmente o Oxycontin, a oxicodona. Foi feita a prescrição desse medicamento de forma indiscriminada por muito tempo. Então, qual que é o recado dele aqui? Trazendo os procedimentos minimamente invasivos de intervenção em dor para o degrau 3. Eu prefiro que você faça uma infiltração, um bloqueio de nervo, do que você passe a oxicodona de uso contínuo para o paciente. Então, o recado dado também nos remete a uma crescente importância dos medicamentos adjuvantes como a cannabis medicinal, que vem a evitar ou diminuir o uso de opioides fortes. Então, o manejo desse paciente é um desafio. Por quê? A gente tem também que considerar a dor incidental, a breakthrough pain que eu tinha citado. Ela é uma dor que ela foge da dor basal que o paciente sente no dia a dia. É uma dor típica do paciente oncológico. Então, esse paciente ele sente uma dor 6, 7 medicado durante o dia, e umas 2 ou 3 vezes ao dia ele tem aquele pico de dor 9 e 10, que ele sofre muito, e que muitas vezes, mesmo internado,
Mesmo hospitais que têm time de resposta rápida, não são capazes de atender essa demanda a tempo. Então, por isso que eu citei a bomba de PCA como uma arma muito importante no tratamento desses pacientes. Quais são os medicamentos que nós temos para esses pacientes? Anti-inflamatórios, corticóides, anticonvulsivantes, gabapentina e pregabalina, os antidepressivos cíclicos, os duais, bifosfonatos, cetamina, lidocaína e os canabinoides. Não vou entrar em detalhe em todos esses. Temos também os opioides, o tramal, a codeína, morfina, que a gente já começa com opioides fortes. Ali eu deixei em negrito, porque muitas vezes a gente, com medo de prescrição da morfina, erra no intervalo. Então deixa de 6 em 6, de 8 em 8. A meia-vida da morfina, ela é para ser prescrita de 4 em 4 horas. Você pode escolher a titulação que você vai fazer, mas tem que ser nesse intervalo. A oxicodona, que a gente tem que lembrar sempre que ela é um semissintético e que ela precisa ser metabolizada por enzimas. O fentanil transdérmico e a metadona. O fentanil e a metadona a gente usa muito para rotação opioídica também, para pacientes que já vêm dependentes de uma oxicodona. E a metadona ela é muito perigosa porque ela tem uma meia-vida incerta e longa. Então, o paciente, mesmo não estando mais com uma biodisponibilidade de tratamento no organismo, ele acumula até 72 horas dessa medicação. Então, se a gente erra a mão no intervalo e na dose, a gente pode fazer uma intoxicação muito fácil sem perceber. Então, tem que ser prescrições muito específicas. A medicina intervencionista da dor vem para nos auxiliar, então, as terapias analgésicas, os bloqueios, as risotomias, os catéteres, as bombas intratecais, a cordotomia, que é um procedimento de salvação já para um paciente sem expectativa de cura, neuromodulação, tudo isso tem que estar no nosso arsenal. E hoje o tema da aula é o canabidiol, o cana dos canabinoides, a cannabis medicinal, que é onde a gente vai se aprofundar um pouquinho a partir de agora e a gente vai linkar com o nosso paciente oncológico. Começo falando um pouquinho para vocês sobre um pouquinho da história da cannabis medicinal. Ela foi descrita há 12 mil anos atrás, ali na Ásia, nos Altai Mountains, onde povos nômades utilizavam a planta para funções do dia a dia das sociedades deles. A cannabis sativa ela tem uma massa molecular muito alta, então eles faziam rede, faziam fibra, e mesmo na culinária, faziam óleos. Em algum momento eles descobriram ali as propriedades terapêuticas dessa planta. Aqui não tem como também não trazer o Rafael Mocholan, que ele é um grande estudioso, tanto dos princípios da planta como do sistema endocannabinoide. Ele isola o THC em 1964. E esse sistema endocannabinoide, a gente tem que entender ele como sendo um sistema a nível de células, então presentes em todos os órgãos e tecidos, composto por neurotransmissores, receptores de membranas e enzimas. E nós temos tanto os endocannabinoides, que são aqueles presentes no nosso corpo de forma endógena, que é a anandamida e o 2-araquidoneoglicerol, 2-AG, como os fitocannabinoides presentes na planta, o THC, o tetraidrocannabinol, o CBD, o canabidiol, o canabinol, o canabigerol, o canabivarina, e hoje a gente vai destacar mais o THC e o CBD. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os endocannabinoides. Tanto a anandamida quanto o 2-araquidoneoglicerol, o 2-AG, se ligam com CB1 e CB2. A gente já vai citar daqui a pouquinho esses receptores. A anandamida está muito relacionada com analgesia, controle de atividade motora, redução de êmese, estimulação do apetite, indução de hipotermia. O 2-araquidoneoglicerol já muito relacionado com modulação do sistema imunológico, proliferação celular, desenvolvimento embrionário, neuroproteção, neuromodulação, função cardiovascular e inflamação. Esses dois nós temos de forma natural no nosso corpo. E eles se ligam aos receptores. O primeiro, o CB1, se a gente pudesse guardar uma informação sobre ele, seria a sua expressão principal no sistema nervoso central. Tanto que as funções que ele atua são todas relacionadas ao sistema nervoso. Regulação de humor, memória, parte sensitiva, cognição, coordenação motora, função autonômica. E é legal da gente falar nessa aula de dor oncológica que a sua expressão está aumentada em vários tipos de câncer, como próstata, pâncreas, cólon, carcinoma hepatocelular, linfoma não Hodgkin e astrocitoma. E isso se relaciona muito com a introdução que a doutora Letícia deu para a gente antes da aula. Já os receptores CB2, eles estão mais expressos nas membranas de células imunes, tá? Então, eles têm essa atuação no sistema imune, eles fazem mais essa modulação desse sistema. E esses receptores CB2 também estão com a sua expressão aumentada em alguns tipos de câncer, como mama, carcinoma hepatocelular, glioma e astrocitoma.
A gente tem que entender que, apesar deles terem essa expressão mais própria em determinados sistemas, eles estão presentes em diversos órgãos e tecidos, como a gente vê na imagem. E falando agora, dando uma introdução aos fitocannabinoides, os canabinoides da planta, principalmente o THC e o CBD, é importante a gente lembrar que eles estão presentes na planta na forma de percussores ácidos inativos, o ácido delta-9 tetrahidrocannabinólico e o ácido canabidiólico, que a partir da descarboxilação pelo aumento de temperatura entram na forma ativa THC e CBD, que são as formas que a gente quer para a terapêutica dos nossos pacientes. O THC, o que é importante a gente lembrar? Ele é um agonista parcial de CB1 e CB2, ou seja, ele concorre com o AEA e 2AG para se ligar nesses dois receptores, tá? E quando ele se liga com o CB1, ele gera aquelas atividades psicotrópicas que a gente tem aqui no modelo da tétrade, que é a hipolocomoção, hipotermia, catalepsia e analgesia. E seria muito interessante, por exemplo, se a gente pudesse isolar esse fator benéfico da analgesia e tirar esses fatores não tão desejados dessa tétrade. E aí entra a importância da associação sinérgica dele com o CBD. Por quê? O CBD, ele tem a sua função como um agonista inverso, ele faz uma modulação alostérica. Ele modula a capacidade do THC de se ligar com os receptores CB1 e CB2. Ele se liga no PPAR e ele controla o quanto o CB1 e o CB2 estão disponíveis para o THC ligar, de uma forma fácil da gente entender. Então, nesse esqueminha fica muito mais interessante da gente ver. O CB1 e o CB2 são esses dois primeiros receptores na membrana. O AEA e o 2AG concorrendo com o THC para ligar neles, então o THC como um agonista parcial, e o CBD aqui ligando no PPAR do núcleo, modulando essa ligação do THC, então eles têm esse efeito sinérgico muito interessante. E aqui entrando nos artigos que estão nos autorizando aí, nos dando base para a nossa prescrição. Esse primeiro, ele já traz a dor oncológica e a dor inflamatória e dor neuropática como condições já de importante terapêutica na prescrição da cannabis medicinal, que são exatamente o tema da aula hoje. E aqui, mais aprofundando mais um pouquinho, eu já trago esse primeiro estudo, falando especificamente da dor neuropática. Um estudo dinamarquês, que foi um programa piloto, foi uma comparação com o grupo controle, aquele estudo tipo cohort, que visou avaliar a evolução desses pacientes com dor neuropática após receberem a terapia com cannabis medicinal, em relação ao uso de medicamento anticonvulsivante e o quanto tempo eles ficavam internados. Então, o que observou-se? Que os três grupos, tanto o que recebeu CBD, o que recebeu o THC, o que recebeu os dois, usaram menos gabapentina no tratamento. Gabapentina anticonvulsivante é linha 1 de tratamento para dor neuropática. E esses pacientes também ficaram menos tempo hospitalizados por conta da dor neuropática. Então, esse estudo traz como seguro e com efeitos positivos a cannabis medicinal para paciente com dor neuropática. Lembrando que esses pacientes são uma grande maioria dos nossos pacientes com dor oncológica. E aqui entrando propriamente na dor oncológica, eu já trago esse estudo falando sobre a dor neuropática induzida por químio, que é uma consequência da quimioterapia e que a gente vê muito no esquema do paclitaxel, tá? Então, qual que foi a ideia desse estudo? Usar a cannabis medicinal como um profilático para ver se ela diminuía a chance desses pacientes induzirem quimioterapia, induzirem dor neuropática após a quimioterapia. Então, foi prescrito 150 miligramas de óleo de CBD 2 vezes ao dia, 300 miligramas por dia, por 8 dias, começando um dia antes da quimioterapia. E aqui eu já trouxe resumido, o resultado mostrou que esse CBD, ele atenuou os primeiros sintomas da dor neuropática induzida por químio, sem grandes efeitos colaterais. Então veja que campo de prescrição magnífico a gente ganha a partir daqui. Proteger os nossos pacientes que vão começar uma terapia por quimioterapia. Aqui, esse outro estudo, eu trouxe só o desenho dele, porque ele foi publicado só o desenho, ele não foi completado ainda, então a gente vai ter que refazer essa aula com esse estudo completo. E ele também quis avaliar o THC e o CBD com sua propriedade benéfica, evitando náuseas e vômitos, também muito relacionado ali o que a doutora Letícia falou na introdução. Porque a gente sabe que o efeito antiemético é uma das consequências positivas dessa medicação.
O desenho do estudo é maravilhoso, aquele randomizado, grupo duplo cego, grupo controle placebo, com um grupo com THC, outro grupo com CBD. Então, assim, vai ser um estudo excelente também da gente trazer o resultado dele quando ele ficar pronto. Esse outro estudo, ele avaliou o PSA medido em pacientes com câncer de próstata a partir do medicamento prescrito de cannabis medicinal. Veja, gente, a gente não está falando que a cannabis vai substituir uma cirurgia de um câncer de próstata, muito menos achar que só isso seja suficiente, mas trazer ela como um adjuvante, como mais uma ferramenta. Porque lembra que quando a gente falou do receptor CB1, a gente falou que o câncer de próstata tinha esses receptores aumentados? Então, para fazer aqui a meia-culpa, eu trouxe também uma tabelinha com todos os efeitos colaterais, que é até interessante porque reproduzem os efeitos colaterais que podem acontecer no dia a dia da nossa prescrição para os nossos pacientes, que são principalmente efeitos gastrointestinais, como diarreia e náusea, porque não deixa de ser um óleo que a gente está prescrevendo, efeitos gerais como fadiga, um pouco de prostração ou cansaço, e as cefaleias, que são algo do sistema nervoso. Então, talvez esses sejam os principais efeitos colaterais da cannabis medicinal, que é até interessante a gente avisar o nosso paciente antes da prescrição, para que ele não abandone o tratamento caso ocorra, para que ele saber já que pode acontecer, porque isso pode se resolver depois da evolução das semanas de tratamento. E o que esse estudo mostrou? Que o nível de PSA ele foi decaindo com a prescrição concomitante da cannabis medicinal. Então, lógico, ainda precisa de mais estudos. A gente sabe hoje, converso com os amigos oncologistas, do quanto é contraditório o PSA como um marcador de câncer de próstata. Tem colega que nem dosa mais, mas é algo para a gente manter aí a atenção de uma possível prescrição. E tem também esse estudo que foi publicado, apenas o desenho também, que é um estudo multicêntrico, randomizado, grupo controle placebo duplo cego, para pacientes em cuidados paliativos com controle inadequado da dor. Então, vai ser um estudo que vai comparar o CBD com placebo. Ele ainda também não tem a sua conclusão, mas como é muito interessante na literatura, eu quis trazer também que já tem novos estudos em andamento. E esse último estudo, ele traz 43 pacientes com diagnóstico de câncer terminal, com dor crônica e controle inadequado da dor com o uso de opioides. E ele dividiu esses pacientes em três grupos. Um que recebeu THC e CBD spray, um que recebeu só o THC spray e um que recebeu placebo. E o que ele observou? Que os pacientes que receberam as propriedades da cannabis medicinal diminuíram de forma mais intensa a dor que eles sentiam. E aí eu faço uma ressalva desse estudo que ele misturou todos os sítios de tumores primários num estudo só. A gente entende a dificuldade de conseguir pacientes só de mama, só de próstata, só de pulmão, mas talvez seja uma sinalização de onde a gente deva ir nos próximos trabalhos. E aqui eu já trago um caso clínico. Não sei se vocês querem, falei muito rápido, querem fazer uma pausa, se a gente pode seguir para o casinho, que eu acho que também vai gerar discussões, eu faço perguntas. Doutora Lê? Olá, então vamos lá. Será que o pessoal tem alguma pergunta? Não, ninguém colocou nenhuma pergunta aqui no chat, mas normalmente, assim, o pessoal faz alguma interação. Então, eu vou aproveitar para perguntar se antes de passar para o caso clínico, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Dr. Gregory ou alguma observação. Caso contrário, a gente passa para o caso. Eu vi que alguém me pediu para aceitar uma pessoa aqui, eu acho que já todo mundo que pediu já está aí, já entrou. Eu tenho duas Então, pessoas, desculpa, doutora, oi, duas pessoas que estão falando que não está conseguindo entrar, ué, estão fora. Coisa. Já estão aguardando eu há 30 minutos. estou aguardando há Há 30 30, minutos. é, Não, Cauê, eu já tinha admitido. Ué, gente, tem tem o, pessoas mesmo agora aqui. Acabei de abrir a fila e algumas pessoas ficaram de fora. Depois, o pessoal que está entrando, a gente vai. Vocês podem ver, né? Perderam a maior parte da aula, mas a gente disponibiliza depois o link para vocês, então podem me contactar. E eu disponibilizo essa aula. E quem está assistindo também, se quiser ver de novo, fica à vontade.
A gente tem um grupo para prescritores, se vocês quiserem participar também, posso deixar o link aqui para entrar no grupo. E aqui, o pessoal tem algumas perguntas, Dr. Gregory. Vamos Vamos lá. lá. Deixa eu abrir aqui o Qua- slide. ó, quais as contraindicações do uso de canabinoides em oncologia? Olha, acho que as contraindicações respeitam as contraindicações gerais dos nossos pacientes. Então, como a gente eu ia até discutir nesse caso clínico, pacientes, por exemplo, interações medicamentosas como amitriptilina, já não gosto tanto. Paciente com ideação suicida, disfunções cardiovasculares que possam pôr em risco, acho que a gente tem que tomar cuidado mais nesses aspectos. Há um aval do cardio, importante. Às vezes, uma aval da psiquiatria, importante. Você fazer a avaliação de função hepática desse paciente. Por quê? A cannabis medicinal ela é metabolizada pelas enzimas do citocromo P450. Então, as enzimas que metabolizam a maioria das drogas e medicamentos que esse paciente possa estar em uso. Quando a gente chega na cannabis medicinal para ele, ele já fez uso de muita coisa. Então é importante a gente dosar a função hepática. Ahn, acredito que seja uma das principais sejam essas. Acho que é isso. Na verdade, contraindicações não são específicas da oncologia, eu concordo. Mas pode ter, e é uma pergunta que está aqui embaixo, interações medicamentosas relevantes. Então, eu costumo consultar a interação com alguns com quimioterápicos e a imunoterapia, que é a próxima pergunta, pode vir a ser uma contraindicação ao tratamento, mas aí por causa propriamente dito do imunoterápico. A Lise o Lisier Araújo pergunta sobre imunoterapia e interação medicamentosa com CBD. E já aproveita para elogiar, que foi muito bom. Ah, muito obrigado. A imunoterapia, assim, a gente ainda tem trabalhos que mostram que é contraindicação, mas ainda não é uma contraindicação relativa. Eu acho que tateando bem, se for uma última opção, a gente pode até pensar em tentar. Tem algumas pesquisas que mostram uma menor resposta à imunoterapia em pacientes usando cannabis. Isso ainda não está totalmente estabelecido. Eu, pessoalmente, na dúvida, não prescrevo. Eu converso com o paciente, espero que ele termine a imunoterapia e a gente usa por enquanto então outras coisas para manejar os sintomas, para não colocar realmente o tratamento do paciente em risco, até que a gente tenha mais esclarecimento sobre essa possível interação. Perfeito, perfeito, é o que eu penso também. O pessoal É, pergunta aqui, Carolina, há trabalho sobre a ação antineoplásica dos canabinoides? Quando eu penso nos canabinoides para tratamento do paciente oncológico, eu penso mais no manejo de dor. Não tem ainda tantos trabalhos falando sobre uma ação antineoplásica, apesar da gente ver que muitos sítios de tumores, eles apresentam a expressão aumentada de CB1 e CB2. Mas não porque eu não posso te responder que não tem essa ação. Talvez não tenham estudos mostrando essa ação. Como, por exemplo, aquele estudo que eu mostrei do PSA e o câncer de próstata. Será que ele não teve uma ação antineoplásica? Se reduziu o PSA? Então é relativo. Então, os trabalhos são muito pobres em relação a isso. Eu fiz ali É, um apanhado geral da literatura para vocês, tanto é que como não tem tanta coisa, eu trouxe até os desenhos de estudo que ainda não foram publicados para conversar com vocês. há trabalhos sobre a ação antineoplásica, não há trabalhos clínicos, né? Não há uma aplicabilidade clínica, há um possível efeito antineoplásico que vem sendo demonstrado por pesquisas pré-clínicas. Isso é o que a gente sabe até agora. Que bom se isso conseguir evoluir, né? E com o passar do tempo a gente É, tem algum desses potenciais mais bem evidenciado. Vamos lá. Ótima perfeito. aula. Várias. Opa, pode falar, Ó, doutor. Ana, Ana, essa resposta a gente pode fazer depois do caso clínico, que é exatamente sobre isso. Olha só, o doutor Gregory preparou um caso que é sobre neuropatia secundária à quimioterapia. Então, acho que a gente já aproveita. Se alguém tiver mais uma pergunta, a gente pode fazer depois do caso clínico. O doutor Gregory pode dar seguimento, por favor. Beleza. Onde que eu estava aqui? Aqui. Então vamos lá, pessoal, nosso caso clínico. Aliás, obrigado, excelente pergunta, a participação do pessoal muito boa. Uma paciente do sexo feminino, 62 anos, branca, casada, médica. Aqui tem
um agravante, ela é mãe de um amigo meu, então, assim, é, responsabilidade gigantesca. Então, a história clínica dela é uma paciente previamente rígida, sem comorbidades relevantes. Ela foi diagnosticada com um carcinoma ductal invasivo de mama, estágio 2B, T2N1M0, após as mamografias de rotina, biópsia dirigida. E ela foi submetida a um tratamento oncológico, tá? Fez o tratamento cirúrgico, masté total, fez esvaziamento axilar, fez 6 ciclos de químio adjuvante com esse protocolo ACT, que é a doxorubicina, ciclofosfamida e o paclitaxel, que eu já citei naquele outro estudo para vocês. Rádio e químio adjuvante também, tá? E ela fez também tratamento com hormonioterapia com tamoxifeno. Ahn, Paciente teve uma complicação pós o tratamento, tá? Durante os ciclos com paclitaxel, ela iniciou um quadro de parestesias em luvas e botas, bem aquela neuropatia periférica mesmo, com uma dor tipo padrão neuropático, formigamento intenso nos pés e mãos, hipoestesia distal, dor em queimação contínua, principalmente à noite. Isso interferia no sono, na alimentação, nas interações sociais, nas atividades do dia a dia. Estava impactando bastante ela, tá? O diagnóstico é da neuropatia periférica induzida por químio, a CIPN, né? O Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy. E ela foi encaminhada para mim, para uma consulta com um especialista em dor, para ver o que que eu podia fazer por ela. E aí aqui eu lanço a pergunta para vocês, colegas e amigos. Como que vocês fariam o manejo dessa paciente? O que que vocês fariam por ela? Se alguém quiser aí abrir um microfone, dar uma ideia, contar um pouquinho da sua experiência clínica, vai ser de grande valia aqui na aula para gente. Temos gente Preciso... aqui que maneja isso, que eu sei, pessoal. Acho Olá, que o hein, pessoal tá pessoal? tímido. Preciso de ajuda, a mãe do meu amigo. Tem gente que trata, mas, ó, os medicamentos são meio batidos, né, pessoal? Vamos combinar que a gente não tem milhares de medicamentos para tratar esse tipo de coisa. Infelizmente, né? Sim, sim. Então, vamos lá, vamos dar sequência com o que Vai eu lá, vai, conta pro pessoal. Eu fui exatamente no que eu gosto de fazer, no basalzinho, sem inventar muita moda, porque dá certo. Eu introduzi o anticonvulsivante, a pregabalina. Eu sempre começo com 150 miligramas por dia em 2 tomadas, depois eu aumento para 300 conforme for. A duloxetina, que é o antidepressivo dual, ele ajuda muito também no manejo da dor. Eu começo devagar também em 30 miligramas por dia e depois eu aumento para 60. E eu faço isso com bom resultado, não só para dor neuropática induzida por químio, mas para neuropatia periférica do diabetes, muitos casos de lesão pós-cirúrgica que eu recebo de amigos. Greg, me ajuda a manejar a dor neuropática, artroscopia de joelho, às vezes eles pegam um raminho do fibular. Então é um dia a dia que tem dado muito certo. Eu associo também o toperma. O toperma é um emplasto, é um adesivo, tá, gente? De lidocaína 5%. É uso tópico, tá? Você cola no local de dor. Como que você orienta o paciente a usar o toperma? É um adesivo por dia, no qual você vai deixar esse adesivo colado por 12 horas e depois de 12 horas você tira. Tem que deixar a área descansando mais 12 horas antes de você aplicar um novo adesivo. Esse tratamento eu passo por no mínimo 30 dias, tá? Os adesivos. É um pouco complexo porque é caro, tá? O Toperma ele não é barato. Associei o Tilex para dor mais intensa, ela já fazia uso de analgésicos também. E ela teve mais um problema. Paciente aí CRM positivo, né? Ela teve uma resposta parcial, não teve aquela melhora robusta, e ela teve efeitos colaterais muito relacionados à pregabalina, sedação, tontura, fadiga, cefaleia, aquela xerostomia, boca seca, estava impactando muito ela. Então ela falou, Greg, você não tem uma alternativa, uma possibilidade? E foi aí que eu pensei na terapia com cannabis medicinal. E aqui, alguém teria alguma outra coisa que gosta de associar nos pacientes de dor neuropática? Tem alguma outra ideia? Eu acho que uma coisa interessante aqui também que eu não trouxe, porque eu não tinha na época também, são os medicamentos de uso tópico da CPCAM que estão lançando agora, né? As pomadas de CBD, é uma coisa que a gente já poderia pensar nessa etapa como adjuvante. É, A doutora Gregory, Laísa. Opa, a doutora. Gregory, boa Pode falar. noite.
Boa noite. É, eu queria só relatar minha experiência, né? Eu sou uma paciente oncológica, como eu trouxe aí. Eu fiz um Aham. câncer de mama e fui tratada também com essa mesma sequência. Me identifiquei com esse caso clínico aí. Só que eu tenho Olha, 43 anos, né? Não tenho 62. A sim. diferença é só essa. E eu fiz uso tanto da pregabalina quanto da duloxetina e tive Aham. delírio, tive Ah, alucinação. E sim. eu brincava sempre, né, com a minha oncologista. Se essa medicação é uma medicação para evitar depressão, para tratar a depressão, ela está sendo usada de forma equivocada, porque ela deixa a Sim. pessoa doente, né? Eu Sim. fiquei de cama, eu ficava prostrada, fadiga, tristeza profunda. Então, assim, foi uma medicação que me trouxe uma série de efeitos colaterais e eu acabei suspendendo por conta própria, porque eu não Sim. tive a resposta terapêutica adequada para a minha neuropatia periférica. E eu suspendi a medicação e comecei a fazer uso de outras coisas coadjuvantes, né? Uhum. Infravermelho, enfim, casos Legal. clínicos que eu ia trazendo como informação científica e eu fui aplicando em mim aromoterapia, cromoterapia, terapias alternativas que foram reduzindo gradativamente aí a minha neuropatia, que ainda é muito grande, né? Eu sinto uma dor periférica muito forte, principalmente nos pés e uma Exato. perda de sensibilidade muito grande também. Mas a minha experiência com essas duas medicações foi trágica. É a Ana, né, que tá falando? É sim, a Ana. Nossa, Ana, e você viu que, coincidência, o caso é muito parecido com o seu, né? Até nas condutas que o seu oncologista tomou também, né? Ele acho que ele conduziu de forma muito parecida que eu. E você veja, essa medicação, esse esquema é nível um para tratamento desse tipo de dor. Então, é que os efeitos colaterais, eles realmente podem acontecer com alguma frequência, né? Você viu que a minha paciente teve, você também. E essa dor neuropática, ela tem esse caráter de arrastado, né? Não é uma coisa que você consegue resolver de uma hora para outra. Então, é uma consequência aí que a gente tem muito medo quando a gente prescreve quimioterapia. Mas muito interessante, obrigado de você ter trazido a sua experiência. Foi uma baita coisa. Gente, não foi combinado, tá? Isso não foi combinado. É, baita coincidência de serem os casos muito parecidos. Que mais? Quem pensa em mais alguma coisa? Então, a gente até aqui pode, na próxima aula, acrescentar, né? Cromoterapia. Ô, Gregory, posso dar uma Oi, palavrinha também? por favor. É Maurício Cuiabá, eu sou cirurgião de mão Ô, e Maurício. assim os bloqueios, você é ortopedista, né? Aham, Também, né? E você até citou anteriormente os bloqueios na cirurgia do sim, pé, vocês fazem muito aquele pentabloqueio, né? Aqueles, né, adoro. variáveis. E nessa neuropatia em botas, né? Os bloqueios são bem eficazes também, né? Apesar de ser um tratamento de curto prazo, os sintomas, né? Mas ele serve como um teste terapêutico para você fazer. O pessoal da dor também gosta das chamadas risotomias, mas nada mais é que uma radiofrequência ali, né? Eu já Perfeito. tive dois casos. Um caso foi um colega que tomou antibióticos, teve uma Aham, artrite séptica e fez os antibióticos muito potentes, e aí deu essa neuropatia também. Eu fiz aquela microneurólise. Eu tenho experiência por causa da hanseníase, que a gente trata muito aqui, e são pacientes que têm esse padrão de dor. Não é uma dor, a hanseníase, a característica dela não é simetria das suas neuropatias, mas então a gente consegue identificar bem. Hoje o ultrassom nos ajuda muito a guiar pelo menos a região de tal nervo ali. Então, a colega que padece de dor, alguma dor, porque sempre tem uma dor que é mais uma curva A de dor, né? Talvez naquela parte do calcâneo, uma parte uhum, mais em médio pé. Então, você uhum. conseguiria pelo menos tirar essa crise, a curva A da dor. Então, os bloqueios é um grande, eu acho que é uma grande ferramenta para nós aí nesse manejo. E agora, claro, eu fui apresentado, inclusive pela doutora Letícia, o canabidiol. Eu uso o full espectro, né, porque eu não tenho muita experiência, por isso que eu estou aí no grupo,
Mas o canabidiol, que eu tenho a experiência, a citação dos meus pacientes, que melhora da função intestinal e do sono. É uma coisa assim que todos relatam. Às vezes a dor, às vezes o paciente fala que às vezes a dor até com o tempo ela vai voltando um pouco, mas eles não querem deixar porque outros benefícios vêm juntos. Então, esse é um relato aí que eu tenho, não sei a experiência de vocês também, sobre outras melhoras. Esses pacientes que usam muito opioides, eles têm realmente trato gastrointestinal fica alterado, né? Com obstipação, náuseas, e realmente o canabidiol isso ajuda nesse manejo, né? Esse é um relato que eu queria deixar. Com certeza, eu acho que o relato foi muito interessante, acrescentou demais. Eu concordo plenamente com você. Eu sou um fã da medicina intervencionista da dor. Inclusive, eu dou aula lá na Cetros, aqui em São Paulo, sobre exatamente isso, bloqueio de nervos periféricos. Eu tenho meu ultrassom sempre que eu posso e que tem indicação, eu faço. Ajuda muito. E para esse caso, com certeza, ia ajudar demais. Eu tenho um outro caso clínico para paciente com esse mesmo quadro de lesão em botas e luvas, mas era uma paciente com polineuropatia diabética e que ela teve uma resposta muito boa com o pentabloqueio. Que a gente vai lá, pega o sural, pega o tibial, pega o fibular superficial, pega o fibular profundo e o safeno. Esses 5 nervos compõem ali o pé e o tornozelo e a gente tem um resultado maravilhoso. Então, com certeza seria uma alternativa para essa paciente, com certeza estaria super bem indicado se fizesse. A única ressalva é, ela é limitada, né? Ela passa com os dias. O que eu tenho feito para tentar alongar o efeito analgésico desses bloqueios, eu tenho associado alguns remedinhos diferentes. Eu uso a clonidina, eu uso a dexametasona, além de rope, xilo, diluído com sorinho. E lógico, que nem você citou, se a gente tiver acesso a uma neuromodulação sensitiva, uma radiofrequência eh, por radiofrequência, seria muito interessante também, que a gente poderia ter esse efeito mais duradouro da analgesia desses bloqueios. Então, achei excelente, excelente. Com certeza uma alternativa para essa paciente. E eu concordo. Tem gente que costuma dizer que quando a gente está lidando com fitocannabinoides, a gente tem uma polifarmácia dentro de um frasquinho, né? Porque realmente a gente tem ali dentro a possibilidade de melhorar o humor, de melhorar a dor, de melhorar o sono, de melhorar a ansiedade e eventualmente até algumas outras coisas que a gente nem imaginava podem vir a melhorar. Claro que depende do que a gente quer tratar, a gente direciona para mais CBD ou mais THC, muda os horários, às vezes usa uma coisa que eu faço muito, um tipo de óleo com menos CBD, menos THC de dia, né? Um full spectrum com até 0,3% de THC ou um broad spectrum, e à noite um com mais THC, para pessoas que têm uma funcionalidade de dia e que são mais sensíveis ao THC. Então, a gente vai pegando o tato com o passar do tempo de utilizar diferentes formulações, inclusive no mesmo paciente. E o doutor Maurício, que legal, que bom saber que a gente está conseguindo disseminar esse conhecimento. E eu tenho uma história que apareceu essa semana de um paciente com uma neuropatia bem importante, mas foi pós-AVC. E, e ele teve uma melhora muito importante, eu até não esperava. Normalmente eu inicio com já os olhos 1 para 1, balanceado CBD THC nesses casos, mas eu resolvi ser um pouco mais cautelosa, iniciei com o full spectrum, menos do que 0,3% de THC, e ele teve uma resposta excelente. Excelente de uma neuropatia que para mim foi até bem impressionante. E parou o tratamento volta à dor, né? Porque não se organizou, não comprou a tempo, mas ele já falou agora que não tem como ficar sem o medicamento. Então, os pacientes realmente acabam se apegando ao tratamento porque percebem o benefício. E sem, né, todos os efeitos que a nossa colega aqui, Ana Cecília, que está assistindo, mencionou, né, dos efeitos adversos. Claro que não dá para dizer que não tem efeitos colaterais nos canabinoides, né, mas a gente tem que ficar, ao meu ver, muito mais atento a interações medicamentosas possíveis do que a efeitos colaterais que nem sempre são tão significativos e muitos deles acabam passando com o ajuste das doses do tratamento. Perfeito.
E, bom, pacientes oncológicos foram o nosso alvo hoje da aula do Dr. Gregory. Queria saber se alguém tem mais alguma observação? Tem sim, tem um pessoal comentando aqui no chat. Doutora Lê, tem mais um slidezinho do caso que continua aqui Ah, no. desculpa, claro. Ó, eu achando que já tinha terminado. Não. A Não, gente não tem tem que mais saber nada. o que que você fez de cannabis, então. Exato, a parte mais importante. A parte mais importante, exato. Aí a gente tentou uma conduta alternativa, né? Após essa falha terapêutica, esse impacto negativo, efeito colateral, a gente pensou numa formulação, num full spectrum balanceado 1 para 1, sempre fazendo esse esquema de evolução gradativa das gotinhas semana a semana, é, monitorando o paciente, buscando aí possíveis efeitos adversos relacionados à cannabis também. E esse paciente teve uma evolução positiva, tá? Após 4 semanas, ela relatou melhora significativa da dor neuropática. Como a nossa colega Ana, que também expôs o caso dela, foi muito interessante, ela também não zerou a dor dela, tá? Ela diminuiu de uma dor muito intensa, 8 em 10, para uma dor 3, 4 em 10. Ela melhorou muito sono, humor, retorno das atividades habituais, que nem o nosso colega também falou desse efeito adjuvante que esse medicamento tem também, melhorando aí outras esferas do paciente. Ela também, na cannabis, ela apresentou um efeito adverso leve, uma sonolência nos primeiros dias, mas foi autolimitada. Por isso que é importante a gente estar junto com o paciente, porque é uma paciente que ela já teve intercorrência com a químio, intercorrência com pregabalina. Se ela pega mais uma intercorrência com a cannabis, eu acho que ela desistiria na hora, mas ela estava muito bem orientada, tinha o meu telefone, é mãe de colega, então ela entrou em contato, falei, não, vamos tentar mais uns dias, segura um pouquinho, não desiste ainda, e deu certo, ela evoluiu bem, tá? A gente reduziu a pregabalina, óbvio, ela estava tendo efeitos adversos, né, com relação a esse medicamento, e a paciente segue em acompanhamento oncológico. A parte tumoral dela foi muito bem manejada. Ela teve mesmo o azar de ter todas as intercorrências e a gente ainda faz o controle da dor neuropática, que é uma dor que é difícil de você zerar e de resolver. Você acaba tendo que conviver com algum grau dessa dor e você tenta manejar ela da melhor forma possível. E como a colega também citou, a equipe multidisciplinar é muito importante nesse sentido. Aí sim, agora acabou a aula sobre a cannabis medicinal. Queria agradecer a presença de todos, a participação, as dúvidas, agradecer a CPCAM pela oportunidade, pelo apoio científico que eles dão dessas aulas, da pesquisa. Agradecer a presença dos alunos da Liga de Medicina Regenerativa e Dor, da Faculdade de Medicina ABC, e a Liga de Oncologia, da FAM. É sempre um prazer também falar com os futuros colegas e futuros prescritores. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pela aula, viu, Gregório? Oh, muito obrigado. Obrigada pela aula mesmo, muito boa. E ainda a gente tem uns minutinhos para complementar, aqui tem umas perguntas interessantes. Greg, o que você acha do uso de óleo de CBG, CBD para essas dores neuropáticas? É, o CBG e o CBG são muito interessantes, mas eu não passaria um óleo sem o THC hoje. Eu penso no controle analgésico com o THC sendo muito eficaz, e principalmente da sinergia do THC com o CBD. Então, se esse olhinho aí tivesse um THC junto, ele ficaria perfeito, né? O CBG, o CBD e o THC. Muito bem, de acordo, eu acho que tem coisas que o THC vai fazer ali quando a gente está falando de dor, que o CBG não vai fazer da mesma forma. Mas ele seria talvez um complemento ainda, né? Seria certamente uma ideia ter todos eles presentes. Perfeito. E E tem outra coisa, alguém se o aqui. paciente tem contraindicação ao THC, também é uma possibilidade, né? Contraindicação, sim, acho que sim, também. O Franciele gostaria de saber sobre o uso em pacientes oncológicos que precisaram de amputação e evoluíram com dor fantasma de difícil controle. Franciele, a dor do membro fantasma, ela não deixa de ser uma dor neuropática. Então, eu não tive nenhum paciente com esse quadro, né, esse tipo de lesão ainda, mas eu tentaria sim, só que eu associaria junto com os outros tratamentos para dor do membro fantasma. Hoje eles existem, a terapia do espelho, eu não sei se você já ouviu falar, eles posicionam um espelho no membro contralateral não amputado e o paciente olha no espelho enxergando o membro do outro lado. Então, é uma terapia muito legal que eles estão adaptando agora para a realidade virtual com óculos 3D.
Então, o paciente veste o óculos 3D, ele olha para o membro amputado, ele enxerga o membro e ele movimenta. Então, dá o estímulo de movimentar. Então, isso é uma terapia que ajuda muito no controle da dor. A dor do membro fantasma ela não deixa de ser uma dor neuropática, então eu tentaria sim. Muito bem, muito bem. Temos aqui várias felicitações, dizendo que a aula foi muito boa, foi excelente. A gente agradece. Eu queria dar aqui uns lembretes, então, para quem não estava presente, nós vamos ter um simpósio. Para quem não estava presente no início da aula, que foi quando a gente já falou sobre isso, nós vamos ter um simpósio no dia 31 de maio. Deixa eu ver se não está aparecendo aqui a minha tela, né? Mas eu coloquei o link para vocês das inscrições, que vão ser pelo Simpla, o link está ali no chat. Eu vou colocar um link também para o nosso grupo de apoio científico do WhatsApp, é exclusivo para prescritores, então lá a gente divulga aulas, material científico, o Dr. Gregory manda alguns vídeos onde ele analisa artigos científicos, é bem interessante. E a gente tem algumas outras coisas lá bem interessantes para vocês. E vamos ter aula ainda no mês que vem, provavelmente uma aula ainda antes do simpósio, né, Dr. Greg? Mas a gente vai acertar aí as Sim. datas e avisar vocês. Vai ser sobre cannabis no esporte, eu já vou dar o spoiler aqui, a gente vai Ah, legal. falar sobre esporte. Muito interessante o tema. Muito bem, pessoal. Agradeço a presença de todos, convido todos, então, se alguém tiver interesse de conversar, saber um pouco mais sobre a empresa, pode solicitar que a gente convida algum representante para conversar com vocês. E só agradecer de novo novamente. Obrigada pelo tempo dispensado. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Obrigada, Dr. Gregory, por todo o aprendizado. Obrigado, doutora Letícia. Obrigado pela oportunidade, pela moderação e considerações maravilhosas. E obrigado pelo tempo e disponibilidade de todos os colegas aqui com a gente. E a gente segue à disposição de vocês lá do grupo. Quem quiser entrar, o link está aí. E até para discutir algum caso, conversar, às vezes Isso, trocar experiências. Isso é muito interessante para dar segurança, às vezes, de uma prescrição. Então a gente está à disposição também. exatamente. Podem nos chamar para qualquer coisa relacionada a cannabis, a gente está aí. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício. Obrigado. Boa noite.